FECOAGRO, há 47 anos praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Autor: Ivan Ramos. O surgimento de uma sociedade cooperativa de segundo grau segmentada em nível estadual para otimizar negócios conjuntos, reduzir custos e estimular a integração e a intercooperação foi um fator marcante no cooperativismo de Santa Catarina. Muitas instituições assemelhadas em outros estados tentaram e não tiveram vida longa nessa missão. Não é fácil unir desiguais em tamanho, mesmo tendo os objetivos filosóficos no mesmo rumo. O individualismo e os egos não estão ausentes nem mesmo no cooperativismo. Outras centrais de cooperativas surgiram e prosperaram por estar limitadas em determinada região e com objetivos empresariais específicos, como foi o caso da Aurora Alimentos. Solidificou-se e criou um sistema de integração que estimula a necessidade da união na atividade escolhida e hoje é referência nacional. A FECOAGRO, além de ser o braço econômico de um grupo de cooperativas agropecuárias em negócios comuns, tem sido a porta-voz das reivindicações políticas e institucionais do sistema agropecuário e a principal mobilizadora da opinião pública, interna e externamente, na difusão do cooperativismo e do agronegócio catarinenses. Passou por bons e maus momentos econômicos em sua trajetória, mas hoje se consolidou e é reconhecida como grande estimuladora da intercooperação em Santa Catarina e no Brasil. Como surgiu a FECOAGRO? Nos anos 1970, o cooperativismo catarinense já existia, mas com a tecnologia e gestão da época. Não existia o SESCOOP e a preparação e a formação profissional dos dirigentes e funcionários era realizada precariamente através de órgãos do governo, na época pelo INCRA, pela Secretaria da Agricultura do Estado, por meio da COPA, Coordenação de Organização da Produção de Abastecimento, e pela EPAGRE, que mantinha uma diretoria estadual de cooperativismo. Nos idos de 1973, a globalização dos mercados era desconhecida ou inexistente. O sistema de comunicação era precaríssimo e as informações do comportamento do mercado agropecuário eram obsoletas se compararmos com os dias atuais. Em Santa Catarina, apenas a cidade de Blumenau dispunha de DDD, descagem direta à distância. Nem a capital do estado dispunha desse serviço de comunicação. As cooperativas agropecuárias atuavam individualmente, grandes, médias e pequenas nos padrões de Santa Catarina. Embora tendo os mesmos objetivos, nas atividades dos agricultores entregavam resultados diferentes a seus associados, pois os negócios não tinham padrão nem qualidade, tampouco de preços dos produtos. Cooperativas vizinhas, e às vezes atuando na mesma área, digladiavam-se no mercado, concorrendo entre si, e acabavam criando problemas ao apresentar resultados da comercialização, especialmente de soja. Na época, a produção era pequena e com poucos resultados econômicos a seus cooperados. Nos anos de 1973 e 1974, as exportações de soja eram controladas pelo governo federal. Para exportar, precisava ter cotas, que eram liberadas pela então CASEX, uma diretoria de comércio exterior do Banco do Brasil que ficava no Rio de Janeiro. Essa exigência fazia de quem quisesse exportar fosse ao Rio de Janeiro reivindicar cotas. Nossas cooperativas, com volumes pequenos na época e com intenção de buscar o mercado internacional, sofriam por falta de uma coordenação estadual. No meio-oeste, em Videira, existia uma cooperativa central, CEMOESC, que fora constituída para fazer captação de incentivos fiscais que o governo estadual proporcionava para a construção de armazéns e exigia que fosse por uma central, e passou a reunir as cooperativas da região para buscar as cotas de exportação e também negociar em conjunto no mercado para aquelas cooperativas. Coopervil, de Videira, Cooperil, de Joaçaba, Cooper Caçador, de Caçador, Cooper Campos, de Campos Novos, Cooperzal, de Capinzal, Coopérdia, de Concórdia, Cooper Núcleo, de Curitibanos e Cooper Norte, de Mafra. No oeste catarinense, lideradas pela Cooper Alfa, Auri Luiz Bodanese, presidente de então, coordenava informalmente outro grupo de cooperativas da região que necessitassem de cotas para exportação. Assim, em diversas ocasiões, os dois grupos se encontravam no Rio de Janeiro para pedir cotas. Em determinado momento, a própria CASEX recomendou que Santa Catarina se unisse e fizesse um único pleito, a exemplo do que já acontecia com as cooperativas gaúchas através da FECOTRIGO, hoje FECOAGRO Rio Grande do Sul, e no Paraná através da COOCAP, lideradas pela OCEPAR. Então surgiu a primeira ideia para a união das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina.
Após uma rápida passagem de coordenação informal via o SESC, em que foi informado o Birô de Informações de Mercado, em reunião realizada no CETREV de Videira, entre cooperativas do meio-oeste e do oeste catarinense, foi decidida a criação de uma federação estadual de cooperativas agropecuárias. Não apenas para buscar cotas de exportação, mas também para fazer negócios em conjunto e exportar a soja, que nessas alturas já ganhava corpo em volume em Santa Catarina. Um grupo técnico constituído pelas cooperativas foi formado. Ivan Ramos, da Cooper Norte e Semoesc, Oscar Zílio, da Cooperil, Moisés Polak, da Cooper Alfa e Vanderlei Reis, da Cooper Central Oeste. Foram visitar outras entidades similares no Rio Grande do Sul e Paraná, Fecotrigo e Coocap, para conhecer o funcionamento daquelas e depois propor uma mistura de estatuto social. Então foi decidido oficialmente formar uma federação. Em 25 de julho de 1975, no auditório do Palácio Santa Catarina, em Florianópolis, com a presença de 15 cooperativas, veja a relação adiante. Assinaram a ata de fundação da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina Limitada, FECOAGRO, que na ocasião elegeu como primeiro presidente Auri Luiz Bodanese, que era o presidente da Cooper Alfa de Chapecó. Como vice-presidente, Valdomiro Antônio Panes, presidente da Coopersal de Capinzal, e Atos de Almeida Lopes, presidente da Cooper Campos de Campos Novos, como secretário. O Conselho de Administração ficou constituído assim: Arlindo Cantarelli, da Cooper São Miguel, de São Miguel do Oeste; Walter Schutel, da Cooper Mondaí; Elvino Heriberto Rope, da Cooper Pau, de Palmitos; Osmar Erhard, da Cravil, de Rio do Sul; Bruno Spies, da Cooperita de Itapiranga; e Guido Nerrus, da Cooperativa de Abelardo Luz. Para o Conselho Fiscal foram eleitos Silvestre Antônio Fantin, da Cooperville de Videira; Arcângelo Miguel Zambiase, da Cooperil de Joaçaba; Jaime Schultz, da Cooper Norte de Mafra; Ricieri Martelo, da Copérdia de Concórdia; Osmar Jacob Massing, da Cooperesc de São Carlos; e Oribes Dalberne, da Cooperal de Abelardo Luz. Na mesma Assembleia, que elegeu os primeiros dirigentes, também houve uma votação para a escolha da sigla da federação. Havia duas propostas, uma como FECOAGRO e outra como FECOESC. Venceu a FECOAGRO por 9 votos contra 6. Glórias e inglórias na trajetória da FECOAGRO. A primeira sede da FECOAGRO foi no 10º andar do edifício Dias Velho, em Florianópolis. 4 pessoas foram recrutadas para começar a organização burocrática da federação. João Francisco de Matos, cedido pela Acaresc, hoje Epagre; Ivan Ramos, cedido pela Cooper Norte; Moisés Polak, cedido pela Cooper Alfa; Leda Maria Rosa, cedida pela Secretaria de Agricultura; e Klebe Renato Dias, o primeiro funcionário contratado pela FECOAGRO. Em poucos meses, todos os funcionários cedidos, à exceção de João Francisco de Matos, foram registrados como funcionários seletistas da FECOAGRO. A partir daí, a FECOAGRO começou a operar no mercado internacional de exportação de soja e juntaram-se às cooperativas fundadoras outras cooperativas catarinenses. Houve um período em que a FECOAGRO chegou a ter 32 cooperativas filiadas, pois os negócios em conjunto foram se diversificando nas áreas de compras conjuntas de insumos, vendas de produtos na Ceasa, montou um atacado em São José para a venda dos produtos das cooperativas, inclusive dos frios da Aurora e outros negócios escolhidos pelas cooperativas. A FECOAGRO teve filial em São Paulo, na Bolsinha de Cereais do Brás, armazém, depósito e filial em Belém do Pará e também uma unidade de vendas de frutas no CEAGESP em São Paulo para atender às cooperativas das áreas de frutas. Também montou um escritório de representação em Chapecó, que ficava junto à Cooper Alfa e na época comandada pelo hoje gerente comercial da Cooper Alfa, Lourenço Louvável. Com o afastamento da rede Cobal de supermercados por definição do Ministério da Agricultura, a FECOAGRO passou a ser coordenadora para a transferência dos supermercados da Cobal do Estado para as cooperativas. Onde havia cooperativa no ramo de supermercados, as lojas foram assumidas por elas, e na capital, ou onde não existia cooperativa, os mercados foram assumidos pela FECOAGRO, tendo sido formada, na época, a cadeia voluntária de supermercados. Essa atividade econômica projetou o nome da FECOAGRO no mercado consumidor, nos meios urbanos e, em épocas de crise de abastecimento ou de preços, em parceria de intercooperação com as cooperativas associadas à FECOAGRO, liderava campanhas de vendas de produtos alimentícios por preços promocionais, tornando-a reguladora de preços também nesse segmento.
A FECOAGRO era escolhida pelas cooperativas para avaliar outros negócios que interessassem o grupo. Atuou na pesquisa para comprar uma mineradora de calcário para implantar uma indústria de álcool, até para adquirir uma indústria de beneficiamento de arroz. Nem todos os negócios pesquisados prosperaram. Área de comunicação. A área de comunicação da FECOAGRO já começava a aparecer. Com as dificuldades de informações de mercado devido às precárias comunicações, sob a orientação de Bodanese, foi implantado o primeiro programa de rádio estadual voltado ao agricultor cooperativista para informar o mercado agropecuário. 3 emissoras de rádio do interior aderiram à ideia de transmitir as informações de mercado que eram feitas por telefone. Rádio Chapecó, Rádio Catarinense de Joaçaba e a então Rádio Colmeia de São Miguel do Oeste, hoje Peperi, foram as pioneiras a transmitir informações diretamente da sede da FECOAGRO em Florianópolis. Esse sistema também se expandiu e teve épocas em que a rede formou 12 emissoras, embora na época poucas cidades do interior tivessem emissoras locais, e em inúmeras cidades onde existiam cooperativas haviam dificuldades de comunicação telefônica para receber os flashes. Na sequência, a FECOAGRO passou a produzir um programa diário de 30 minutos na Rádio Guarujá, de Florianópolis, com suas ondas médias e curtas cobrindo todo o sul do Brasil. A comunicação com o produtor rural sempre esteve no DNA da FECOAGRO. Iniciou com programas de rádio, depois editou o Jornal do Agricultor impresso e, nos dias atuais, participa das demais mídias ofertadas, como a televisão e a internet. Componente político também afetou a FECOAGRO. Para não negar a história, há que se destacar que a política também afetou a trajetória da FECOAGRO. Embora fosse época de restrições às manifestações políticas, somada ao conceito na época de que as cooperativas não poderiam participar de política, mas nunca restringiu que seus líderes participassem. Havia uma velada participação de nossas lideranças na política partidária. O primeiro episódio a destacar foi mais administrativo do que político, mas que teve decisão governamental, portanto política. As 2 principais lideranças do cooperativismo no estado eram Auri Luiz Bodanese, à época presidente da Cooperalfa e da FECOAGRO, e Ivo Vanderlinde, que era presidente da OSESC e da Cravil do Rio do Sul. Nos bastidores, atuavam em partidos diferentes. O governador era Jorge Bornhausen, o secretário da Agricultura, Victor Fontana, e o secretário da Fazenda, Ivan Orestes Bonato. Nos meios cooperativistas, afirmava-se que representavam o setor agroindustrial e, no conceito da época, eram contra as cooperativas. Até então, as cooperativas tinham um incentivo do governo do estado, chamado Fundesc, que possibilitava que 20% do ICMS recolhido pelas cooperativas pudessem retornar para a construção de armazéns. Esses incentivos eram captados através de uma cooperativa central, que repassava os recursos às cooperativas que construíssem armazéns. Diversos silos e armazéns foram construídos pelo Estado com esse incentivo. Destaque-se que o grande criador desse incentivo foi o então secretário da Agricultura, Ivo Silveira e Colombo Salles, Glauco Olinger. O criador desse incentivo foi o então secretário da Agricultura de Ivo Silveira e Colombo Salles, Glauco Olinger. O governo de Jorge Bornhausen acabou com os incentivos sob o argumento de que as cooperativas utilizavam os créditos de ICMS dos supermercados para construir armazéns e que o correto seria apenas dos produtos agropecuários. Gerou uma discussão política entre a FECOAGRO, cooperativas e o governo, e acabou ficando a fama de que a queda dos incentivos seria por interesse pessoal do secretário da Fazenda na época, detentor de uma rede de supermercados que não tinha esse benefício. Mais tarde, os incentivos voltaram de outra forma, mais abrangentes, o PROCAP, com menos percentual de ICMS e para todas as empresas interessadas em outras atividades e investimentos, e não apenas para as cooperativas. O segundo episódio político foi a primeira candidatura de Ivo Vanderlinde a deputado federal. Auri Bodanese defendia uma linha política diferente de Ivo Vanderlinde por questões partidárias, e isso, mesmo que nos bastidores, motivou uma cisão, repercutindo nas 2 entidades, OSESC e FECOAGRO. Instalou-se uma disputa de liderança nas ações do cooperativismo catarinense, mas com a candidatura de José Zeferino Pedroso, candidato de Bodanese a deputado estadual, fazendo dobradinha, mesmo que em partidos diferentes, com Ivo Vanderlinde a federal, foram superadas as divergências políticas da época. Nem tudo foram flores no jardim da FECOAGRO.
O surgimento da FECOAGRO em 1975 foi um marco divisório na intercooperação em Santa Catarina. Ela foi muito além dos objetivos iniciais de reunir as cooperativas filiadas para buscar cotas e exportar soja. Passou a atuar em diversas áreas, sempre com a estratégia de fazer, em conjunto, o que não valia a pena as cooperativas fazerem em separado, na exportação de soja, na comercialização de grãos e no mercado interno, na aquisição conjunta de insumos agrícolas, na comercialização de frutas e alho nos grandes mercados consumidores e ao assumir os supermercados da Cobal em Florianópolis, Tubarão e Lages. Sempre desenvolvendo trabalhos de união que buscassem resultados comuns para as cooperativas participantes. A filosofia de Auri Bodanese de fazer bem feito, com segurança e que oportunizasse a participação de todas as cooperativas filiadas, ajudando as menores para que usufruíssem dos benefícios da escala do conjunto, foi seguida pelo menos nos primeiros 8 anos da entidade, quando ele foi o presidente. Os executivos que geriam os negócios da FECOAGRO, sempre ao tomar decisões operacionais importantes, consultavam o presidente Bodanese, já que ele ficava na Cooperalfa em tempo integral. Não só por ser o presidente, mas porque a sua experiência no mercado e seu tino comercial sempre deram certo nas decisões. Como a FECOAGRO andava bem e conquistar espaço no mercado e no conceito da opinião pública, na mídia e com as autoridades, começaram a surgir interessados em assumi-la. Quando alguém quer assumir o lugar do outro e depende de eleição, sempre começa evidenciando os eventuais defeitos e falhas dos outros. E assim também ocorreu na FECOAGRO nos anos 1980. Um grupo de novos presidentes das cooperativas que recém haviam assumido as direções começou a achar os defeitos na forma operacional a FECOAGRO e defendia que precisava haver renovação em seus gestores. Foi então que surgiu o slogan "Está na hora de tirar os medalhões do cooperativismo". Bodanese, que nunca foi apegado a cargos, até porque sempre foi conduzido a eles por mérito e liderança, resolveu deixar a federação em 1982, abrindo espaço para quem tivesse pretensão de renovar. Junto com Bodanese, saíram os principais assessores e seus seguidores, sem trauma nem problemas financeiros na entidade. Os novos dirigentes elegeram outros. À época, como presidente, Luiz Carlos Chioca, que presidiu a Cooper Campus de Campos Novos e tinha assumido no lugar de Atos de Almeida Lopes. Os defensores das mudanças estimularam a nova direção a mudar a política de atuação da FECOAGRO. Foi dada autonomia total aos gestores comerciais, que abriram a entidade para comprar e vender a todos os mercados, tornando-a uma cerealista e não apenas ficar nas relações comerciais com as cooperativas filiadas, objetivo inicial da federação. Isso foi feito, mas não durou muito. Uma especulação na compra de soja, onde não foi realizada a venda casada com a compra, e uma queda de preço no mercado internacional pegou a FECOAGRO desprevenida. Por ter segurado o estoque e ter que vender mais tarde com preços menores, gerou um prejuízo considerável, tendo sido assumido por algumas das cooperativas associadas. O prejuízo econômico, que durou mais de 2 anos para ser equacionado, provocou a decisão de paralisar as atividades da FECOAGRO e seus negócios foram transferidos para junto da Aurora em Chapecó, nessa época já sob a batuta de Auri Bodanese como presidente da Aurora e da Cooperalfa. O presidente da época renunciou e o vice-presidente Odacir Zonta assumiu para levantar a real situação financeira da FECOAGRO. Foram buscados financiamentos de cotas junto ao BRDE, onde as cooperativas filiadas avaliaram e passaram a operar com um novo sistema de negócios realizados junto à Aurora em Chapecó para gerar receitas e pagar o financiamento. Na sequência, Érico Frederico Gebler, agrônomo da Epagre, ficou gerindo as contas da FECOAGRO e foi eleito presidente no período de março de 1984 a março de 1988. Nesse período, a FECOAGRO foi surpreendida por uma decisão de um plano econômico do governo federal que a beneficiou. A conversão da moeda reduziu a dívida drasticamente e as cooperativas resolveram liquidar antecipadamente o financiamento, liberando totalmente as pendências da federação. Acertadas as contas, a sede da FECOAGRO, até hoje sediada na rua Tiradentes 158, no centro de Florianópolis, o único patrimônio físico que sobrou, foi cedida para abrigar a então Cosecrer, hoje Cicoop Central, que estava se estruturando em Santa Catarina. José Zeferino Pedroso, então presidente da Central de Crédito, também assumiu a presidência da FECOAGRO, que existia apenas juridicamente, mas sem atividade operacional, até a decisão da retomada das atividades que estavam sendo executadas junto à Aurora Chapecó.
Auri Luiz Bodanese foi reconduzido à presidência da FECOAGRO e tratou da reestruturação de suas atividades. A nova fase da FECOAGRO. Foram 8 anos de hibernação, como disse Bodanese num encontro com ex-funcionários da FECOAGRO, quando estava se tratando da reativação da entidade. Mesmo desativada, os ex-colaboradores reuniam-se todos os anos para comemorar o aniversário da FECOAGRO no dia 25 de julho. Auri Bodanese, sempre que podia, mesmo fora da direção, participava das festividades, que começaram com 60 pessoas, com rateio de custos entre os participantes. Em 1991, Bodanese resolveu reativar a FECOAGRO. A primeira providência foi me chamar de volta para reorganizar barrocamente. Nessa ocasião, eu atuava como diretor da Secretaria da Administração do governo de Wilson Kleinubing. Bodanese encarregou-se de justificar ao governador a necessidade de minha saída para reorganizar a FECOAGRO. Assumi em 1º de junho de 1993. Convidei para me ajudar o contador Jorge dos Santos, que fora contador da FECOAGRO, e a secretária Enia Paloski, então servidora da Secretaria de Administração. Começamos do zero, buscando a documentação remanescente que estava depositada em uma sala do edifício Cooperação, hoje batizado de edifício Auri Luiz Bodanese. O restante do prédio estava ocupado pela COSECRER. Nem todos os documentos foram localizados. Por exemplo, nunca foram localizadas as fichas de matrícula das cooperativas e nem o livro de atas do Conselho de Administração. A recuperação dos valores de capital que cada cooperativa mantinha na FECOAGRO foi feita através de uma ata de assembleia que havia aprovado o aumento do capital para receber o financiamento de cotas do BRDE. A orientação de Bodanese, na época do retorno às atividades, era fazer negócios para as cooperativas, sem riscos, sem especulação e voltados às cooperativas associadas. Foram retomadas a compra conjunta de fertilizantes e a comercialização de grãos em pool, sem compra e venda, apenas negócios em conjunto. Não foi fácil reconquistar a confiança das cooperativas, especialmente daquelas que tiveram que assumir os prejuízos de uma negociação mal sucedida. Foto: sede administrativa da FECOAGRO, em Florianópolis. A Cooperalfa, ainda sob a orientação de Bodanese, puxava as negociações conjuntas na área de insumos agrícolas. A área de grãos era pouco operada, porque toda a soja das cooperativas podia ser absorvida pela indústria da Cooperalfa e os preços, por ser commodities, eram iguais, independentemente do volume negociado, tornando-se desnecessário fazer pool de vendas. No caso do milho, da mesma forma, a Aurora podia adquirir toda a produção de quem quisesse vender no sistema. Aos poucos, não se justificava mais negociar grãos conjuntamente, já que a orientação era ficar apenas entre as cooperativas filiadas. Coube à FECOAGRO intensificar as negociações de insumos agropecuários. Foi instalado um escritório junto à Cooperalfa e depois na Aurora, em Chapecó, e uma equipe de 3 colaboradores coordenava as negociações conjuntas de alguns insumos de interesse comum nas cooperativas. Na sequência, foi ampliado para alguns produtos de supermercado e, aos poucos, a central de compras foi tomando corpo. Realizou diversas mudanças operacionais com o passar dos anos e hoje está funcionando em Palmitos, onde a Cooper A1 repassou as compras de todos os produtos que fornece a seus associados e clientes para a central realizar as compras, desativando o seu setor de compras. Recentemente, foram implantados outros serviços na central de compras. Além das tradicionais compras em pool, isto é, negócios feitos pela central a partir da demanda das cooperativas e faturamento e entrega direta para cada cooperativa, também foi implementado um sistema de compras de repasse. Um regime especial de ICMS, liberado pelo estado de Santa Catarina, conseguiu nivelar as alíquotas do imposto, independentemente da origem, e as mercadorias cujas compras em volume destinado a um único CNPJ justificam descontos especiais aos fornecedores. São faturados para a FECOAGRO em Palmitos e essa repassa pelo mesmo preço às cooperativas. E assim, todos usufruem de preços especiais em diversos itens. Também nessa mesma modalidade operacional, foram locados 2 box na Ceasa, em Curitiba, para aquisição de hortifruti granjeiros, para atender os supermercados das cooperativas. Outro serviço nessa área de fruticultura foi instalado junto à central de compras em Palmitos. Câmaras frigoríficas para armazenar frutas para repasse às cooperativas. O custo de manutenção da central de compras é rateado entre as cooperativas, proporcionalmente às suas compras, beneficiando-se dos descontos na mesma proporcionalidade. O programa Troca-Troca Terra Boa.
Paralelamente aos trabalhos da Central de Compras e ao Sistema de Comunicação, a FECOAGRO assumiu a administração do programa Troca-Troca da Secretaria da Agricultura no Estado, uma parceria alinhavada pelo então secretário da Agricultura, Odacir Zonta, juntamente com o então presidente do Sindicarne, José Zeferino Pedroso. Foi iniciado um programa inédito no país e que deu certo até os dias de hoje. A Secretaria da Agricultura do Estado implementou subsídios nos custos da semente do milho e do calcário com o objetivo de reduzir os custos de produção para o agricultor. A FECOAGRO liderou todo o processo operacional, desenvolvendo um sistema informatizado de enquadramento de agricultores no troca-troca e, em parceria com a Secretaria da Agricultura e da EPAGRE, iniciou o programa que foi ampliado e modernizado com o passar dos anos, tornando-se o principal programa de fomento da Secretaria da Agricultura. Todo o processo de normatização do programa, aquisição do calcário e das sementes de milho, contratação de fretes, prestação de contas da distribuição dos produtos pelas cooperativas e repasse dos subsídios foram idealizados e estão sendo coordenados e executados pela FECOAGRO há mais de 20 anos. Alteraram seus governos, trocaram os secretários e o programa nunca deixou de existir, sempre com ampliação de volumes, tipos de produtos e de subsídios, atendendo mais de 70 mil pequenos agricultores de Santa Catarina. Foto: a indústria de fertilizantes. A implantação de uma indústria de fertilizantes para as cooperativas de Santa Catarina sempre esteve nos planos de Auri Bodanese. Ele não se conformava com a submissão das cooperativas, que na época eram as maiores fornecedoras de fertilizantes aos agricultores. Os preços definidos pelo setor, sem espaço para discutir valores e qualidade no mercado, ficando a reboque dos intermediários. O mercado era prostituído, pois na ocasião havia muitas marcas e comerciantes de adubos. Pequenas casas agropecuárias muitas vezes ofertavam ao agricultor preços inferiores do que as cooperativas, muitas sem compromisso com a qualidade, pois não havia organização no mercado e pouca fiscalização da qualidade dos produtos que os agricultores colocavam na terra. Bodanese tentou várias vezes estabelecer parcerias com misturadoras industriais, sem sucesso, pois a guerra no mercado era marcante. Uma cooperativa investir numa indústria isoladamente era inviável, pois os volumes não justificavam. Foi na gestão de Bodanese que a FECOAGRO foi incumbida de buscar alternativa na área de fertilizantes para as cooperativas associadas. Começou-se a avaliar a implantação de uma indústria própria, reunindo as demandas de todas as cooperativas filiadas. Um projeto inovador foi montado, baseado no sistema de cooperativas de nova geração existente nos Estados Unidos e que algumas cooperativas catarinenses haviam visitado, isto é, os associados aportam o capital de acordo com suas possibilidades e recebem retorno dos investimentos na mesma proporção. Foi montado um projeto misto. Como no Brasil, em cooperativas não se distribuem resultados com base no capital, e sim pelo movimento econômico, definiu-se que a indústria de fertilizantes, antes de encerrar o balanço do exercício, concederia um desconto adicional a cada cooperativa com base no volume de suas cotas de fertilizantes realizadas, que, por sua vez, era proporcional a seu investimento no projeto. Para a viabilização de um projeto novo, num ramo industrial desconhecido das cooperativas, pois tratava com o mercado internacional de matéria-prima e logística marítima, havia a necessidade de expertise de outra indústria do ramo. Foi então negociada uma parceria com a empresa Fertipar do Paraná, cujo proprietário, Alceu Feldman, é catarinense e gozava da confiança das cooperativas. Foi formada uma sociedade, da qual a FECOAGRO participava com 55% dos investimentos e a Fertipar com outros 45%. Foi buscado financiamento no BRDE com o aval das cooperativas e da Fertipar para construir a indústria, na época 12 milhões. O banco financiou 90% e a diferença foi aportada pelas cooperativas, R$900 mil, pagos em 3 anos, e a Fertipar fez a complementação necessária para os investimentos de construção civil e equipamentos e a aquisição do terreno. O projeto previa que os resultados da indústria por si só pagariam os investimentos, mas para tanto as cooperativas teriam que adquirir uma cota mínima para apurar os resultados necessários para o pagamento do financiamento. A capacidade do projeto era a demanda de apenas 40% das cooperativas. Dessa forma, os demais fornecedores de outras marcas de fertilizantes continuariam vendendo seus produtos, não havendo monopólio na indústria da FECOAGRO, mas a participação no mercado era um balizador de preços para as demais empresas. Após inúmeras pesquisas de local adequado, a indústria foi construída junto ao Porto de São Francisco do Sul.
Nessa ocasião, a presidência da FECOAGRO já estava com Neivor Canton, que substituiu Luiz Hilton Temp. Como a FECOAGRO já dominava os custos internacionais e de processamento do produto, estabelecia preços e os puxava para baixo. Passou a beneficiar não apenas os associados às cooperativas filiadas, como os demais consumidores de fertilizantes do Estado. Nos anos seguintes do início das atividades da indústria própria, as cooperativas já sentiram no mercado a queda dos preços. A par de regular os preços, a indústria da FECOAGRO também passou a assegurar a qualidade dos fertilizantes, impedindo que houvesse adulteração na composição dos produtos por eventuais fraudadores de qualidade. Além disso, a indústria possibilitou que a FECOAGRO implementasse novas tecnologias nos fertilizantes, e hoje tem sido a desbravadora de diversos sistemas mais tecnificados nos fertilizantes, beneficiando diretamente o manejo da aplicação e a produtividade no campo. A indústria de fertilizantes da FECOAGRO iniciou suas atividades em 2004, na gestão de Neivor Canton, produzindo 60 mil toneladas ano. Continuou com a presidência de Marcos Ordan e Luiz Vicente Suzin, ampliando sua capacidade de produção com novos investimentos e conquistando novos mercados. Em 2019, chegaram quase 200 mil toneladas para as cooperativas e mais de 150 mil toneladas em prestação de serviços e vendas para terceiros, totalizando 350 mil toneladas no ano. Sistema de governança. A FECOAGRO é administrada por um conselho de administração, eleito a cada 3 anos, podendo ser reeleito em 1/3, embora tenha sido adotada a sistemática informal de rodízio na renovação do presidente em cada 2 mandatos. Um conselho fiscal, que deve ser renovado em 2/3 dos nomes todos os anos. Todas as cooperativas filiadas fazem parte de um ou outro conselho. O Conselho de Administração define as ações estratégicas da entidade. A gestão é profissional, isto é, os conselheiros eleitos não dedicam expediente na FECOAGRO, permanecem na direção das cooperativas. A equipe de gestão operacional é contratada no regime CLT. Os conselhos reúnem-se mensalmente para analisar o balanço mensal e a execução do planejamento, que é aprovado anualmente pela Assembleia Geral. Em seu organograma funcional, a FECOAGRO mantém um diretor executivo vinculado ao presidente e ao conselho de administração, que coordena as atividades executivas e, na sequência, as demais gerenciais de cada área. O que é a FECOAGRO em 2022? Após 47 anos de existência, com mudanças e adaptações de suas atividades, de acordo com os interesses das cooperativas associadas e acompanhando as novas tecnologias em todas as atividades que desenvolve hoje, a FECOAGRO é uma instituição respeitada no mercado em que atua, nas esferas política e administrativa oficial e junto à mídia de modo geral. Em 2022, tem como foco de atuação 4 grandes áreas, todas de interesse das cooperativas agropecuárias e do cooperativismo, sempre proporcionando resultados concretos às suas filiadas e aos agricultores cooperados das 10 cooperativas singulares e de uma cooperativa central, a Aurora Alimentos, entidade que congrega a grande maioria das cooperativas filiadas à FECOAGRO. Foto: mapa de localização das unidades da FECOAGRO e das cooperativas filiadas. Quer saber mais sobre a FECOAGRO de hoje? Acesse www.fecoagro.coop.br. História da FECOAGRO.